Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma grande alegria ter você aqui com a gente. A história testemunha que o estudo da teologia foi e continua sendo majoritariamente exercido por homens. No luteranismo, por exemplo, os mais proeminentes estudiosos da teologia eram homens. Mas esse cenário vem mudando. Atualmente, mulheres estão se interessando pelo estudo da teologia. Mas quais os desafios essas mulheres enfrentam ao ingressar nesse universo que é masculino? E mais, é possível viver da teologia dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e fora dela? Para conversar com a gente sobre este e outros temas envolvendo as mulheres e a teologia, está conosco hoje uma teóloga, a Gabriele Linden Furst. Gabriele, seja muito bem-vinda ao Toque de Vida Debate. É uma grande alegria ter você aqui para a gente falar sobre mulheres e teologia. Se apresenta para a gente, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigada. Nossa, é uma honra incrível estar aqui. Esse convite é simplesmente sensacional. Eu estou realmente muito honrada e muito feliz. Bom, então meu nome é Gabriele, eu sou formada em Química Industrial e também sou pós-graduada em Teologia e Bíblia e atualmente eu estou cursando o mestrado em Teologia. Que legal, Gabriele. Olha, o prazer é todo nosso poder conversar com você e a gente espera que esse bate-papo seja uma inspiração também para todos que estão nos assistindo, mas em especial para você que é mulher e talvez já pensou em estudar teologia. E eu quero começar perguntando para você o que lhe cativou, o que levou você a se interessar pelo estudo da teologia. Bom, na verdade, assim, eu sou filha de pastor, eu sou casada com pastor, então isso já meio que, o estudo da teologia meio que já faz parte, assim, da minha vida há um tempo, né? E aí eu acabei indo para os Estados Unidos com meu marido, ele foi para lá para estudar, fazer o mestrado dele, e futuramente ele acabou fazendo doutorado também. Então a gente ficou lá por quase 6 anos. E enquanto eu estava lá, eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias como ouvinte, né? Então eles dão lá no seminário, eles te dão a chance de mulheres, esposas dos alunos, por exemplo, fazerem aulas como ouvinte. Eu fiz essas aulas, eram aulas bem introdutórias e eu acabei gostando bastante. Eu vi que sei lá, parecia assim, interessante saber um pouco mais da minha fé de uma forma, sei lá, além da escola bíblica, da confirmação, sabe? E aí eu pensei, bom, isso aqui é legal. Meu pai falou, olha, já que, né, tu tá gostando de fazer essas aulas aí, o que tu acha de fazer a pós-graduação da UBRA em teologia? Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar. Aí eu fiz, acabei gostando também, e com isso acho que uma coisa foi levando a outra, eu pensei, vou me matricular e vou me inscrever no mestrado, e deu tudo certo, e tô aí agora estudando teologia. Que legal. Olha, talvez não foi você que escolheu a teologia, talvez a teologia que escolheu você. Ou seja, Exatamente. ou seja, né, você estava na hora certa, no lugar certo, que Deus preparou para que você tivesse aí o desejo. Certamente o Espírito de Deus lhe moveu para se aprofundar, né, no estudo daquilo que você mesmo disse, que já conhecia, porque desde pequena, não por ser filha de pastor, mas porque você é uma cristã, estudou as doutrinas, mas desde pequena você conhece as doutrinas. E agora então se aprofundou. Mas uma vez que na igreja luterana, por exemplo, a gente não tem a tradição, né, e na nossa doutrina não há espaço para ordenação feminina, por exemplo, as mulheres elas não exercem a função pastoral, né? Como que você vê o seu futuro na teologia dentro da igreja luterana com esse cenário? Olha, essa é a pergunta de milhões, é uma pergunta muito boa, e eu me faço ela bem seguido até. Porque se eu for bem sincera e direto ao ponto, eu vejo assim que hoje em dia o papel de uma mulher como teóloga na nossa igreja ele ainda é muito confuso, muito pequeno até, eu diria.
Eu acho que, assim, as mulheres conseguem, né, teólogas conseguem contribuir, por exemplo, de uma forma mais acadêmica, né, escrevendo artigos, até mesmo publicando livros, ou mesmo de forma mais pessoal, contribuindo em conversas, né, talvez auxiliando seu pastor na congregação. Mas, assim, ainda não há, ao meu ver, ainda não há um aspecto profissional para as mulheres teólogas dentro da nossa igreja. E a gente ainda vê muito, assim, a teologia linkada ao ministério pastoral, né? Então, assim, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas ainda do que significa ser uma mulher teóloga dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas eu acredito assim que, de forma mais pessoal, a teologia ajuda e muito na vida de uma mulher, até mesmo dentro da igreja, em tudo que ela for fazer, que ela for servir. Se ela tem esse estudo mais aprofundado da fé dela, isso com certeza vai ajudar ela, sabe? Com certeza. Quando nós olhamos para a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós vemos uma aproximação, eu diria até uma simbiose entre a teologia e a educação. Sim. Será que essas duas áreas não poderiam ser vislumbradas como um futuro profissional para as teólogas dentro da Igreja Luterana? Eu acredito que sim, e eu tenho esperança também que sim. É claro que uma mulher que é formada em teologia, ela pode realmente atuar dando aula. Ela pode dar aula de ensino religioso, dependendo de algumas instituições, até aula como história, sociologia ou até filosofia, em alguns casos. Então, com certeza, assim, de uma forma acadêmica, né? A teologia, ela está muito linkada à academia, né? Então, acho que com certeza, sim. Eu espero que cada vez mais a gente possa ter mulheres ensinando teologia, né? Da forma que for possível, obviamente, mas seja, né, ensino religioso em escolas ou seja até mesmo em faculdades. E por que não na formação de novos teólogos, né? Como, por exemplo, a Gabriele sendo a primeira professora mulher do seminário da Igreja Luterana. Por que não, né? E te ouvindo falar, né, eu agora fiquei pensando que as mulheres têm um papel essencial na vida humana, obviamente, né? Por serem escolhidas por Deus para gerar as vidas, serem nossas mães especialmente. Mas as mulheres têm um jeito diferente dos homens de observar o mundo, de pensar, né, e de estruturar o pensamento. E me parece que há uma riqueza aí que a gente perde, não aproveitando o talento e toda a característica feminina de observar o mundo e de fazer as coisas. Exatamente. Não poderia concordar mais. Que talvez... Eu acho que... Oh, desculpa. Não, pode falar, por favor. Você que é entrevistada, não eu. Eu acho que há uma beleza na gente ver as diferenças, né? Eu acho que homens e mulheres têm como contribuir de maneiras diferentes, por nós termos sido criados, por mais que iguais, né, perante os olhos de Deus, mas nós temos diferenças, né? Eu acho que, como tu mesmo disse, pastor, nós temos diferenças no jeito que a gente vê o mundo, ou no jeito que a gente age mesmo no mundo, no jeito que a gente pensa, no jeito que a gente fala. Então, eu acho que, sim, mulheres têm bastante para contribuir na teologia e no mundo aí. Com certeza, porque no conhecimento não há diferença, né? Se você atinge um diploma, uma graduação, uma pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado, é tão válido quanto qualquer outra pessoa, independentemente do gênero, do sexo, né? E por que não uma mulher teóloga, professora de novos pastores? Dando um tempero diferente, especial e feminino a esse novo jeito de ser, ou talvez incrementando, né, um novo jeito de ser pastor, que em nada desmerece a função que vai exercer no futuro, muito pelo contrário, como a gente disse antes, eu penso que enriquece. Fica à vontade para fazer comentários, mas eu tenho mais perguntas. O nosso tempo aqui ele é restrito, mas o que der para a gente conversar, a gente vai conversando. Mas na sua opinião, fora da Igreja Luterana, no Brasil, é possível viver da teologia, de forma geral, mas especialmente sendo mulher?
Olha, ainda acho que mesmo assim, mesmo pensando de uma forma geral, ainda é uma coisa um pouco complicada. Como eu disse anteriormente, eu acredito que a teologia ela está sim muito bem linkada ao ensino, né? Então, mulheres, eu acredito que poderiam, assim como homens, viverem sendo professoras de teologia, né? Mas eu tenho minhas dúvidas se muito mais do que isso a gente ainda conseguiria fazer alguma coisa, sabe? E nesse sentido, se eu puder aqui rapidamente fazer um comentário, eu acredito que a gente teria, a nossa igreja hoje se beneficiaria de algo que lá nos Estados Unidos a nossa igreja irmã tem, o próprio seminário no qual eu estou estudando, é o nosso seminário irmão, né, do seminário daqui do Brasil, eles têm um curso de diaconia. E esse curso de diaconia, ele é muito interessante. Ele é um curso para mulheres, um curso de teologia, de mestrado, onde elas vão estudar basicamente as mesmas matérias que os homens que estão se preparando para o ministério pastoral, mas elas não vão fazer aquelas matérias que são bem específicas do ministério. Então, elas não vão aprender a pregar, ou elas não vão ter aulas de aconselhamento pastoral, mas elas terão sim aulas de aconselhamento espiritual. E aí o que acontece? Depois desse tempo, né, que elas estudam, elas recebem um chamado para uma congregação. Então, é uma coisa bem formalizada, assim, né? Existe algo formal por trás disso, onde as mulheres, elas estudam teologia e elas podem realmente atuar profissionalmente dentro da igreja. Claro que debaixo da autoridade do pastor, né, da figura do pastor, mas elas trabalham em conjunto com o pastor. Então, elas preparam estudos bíblicos, fazem visitas, enfim, outros tipos, né, de estudo dentro da igreja. E isso é uma coisa que eu admiro muito lá. E eu acho que seria uma grande bênção se a gente trouxesse isso aqui para o Brasil também, sabe? Porque eu acho que as mulheres, né, como a gente estava falando, elas têm como contribuir bastante na igreja, mas ainda é uma coisa. Eu não sei se é um tabu é a palavra certa, mas não é uma coisa tão comum, né? A gente vê as mulheres atuando em liderança, assim, dentro da igreja. Mas é o meu sonho. Eu sonho que, mesmo que não seja um curso de diaconia, né, tão formal que nem é aquele curso nos Estados Unidos, mas eu sonho que futuramente a gente vai ter talvez algum tipo de curso que forme as mulheres teólogas, mas que no fim daquele tempo elas possam ter a certeza que elas terão um emprego dentro da igreja, sabe? Porque eu acho que isso seria uma coisa muito bacana. Com certeza. E também cabe a gente lembrar que tem uma orientação do próprio Cristo, né? Que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho também, né? Quer dizer, é importante que a dedicação, seja do homem ou da mulher, ao trabalho do reino de Deus, com exclusividade, também seja remunerado com exclusividade pela igreja, que seria fantástico, né? Mas estamos caminhando para isso. Prova disso é a sua presença hoje aqui, que muito nos alegra no programa Toque de Vida Debate. Mas já que você falou especialmente, né, dessa questão da teologia historicamente estar ligada ao papel do masculino, por que isso aconteceu ao longo da história? Olha, tu sabe que essa é uma pergunta muito interessante. Eu não tenho, assim, muito... na minha formação, eu não estudei muita área da história. E, nesse sentido, até vou aqui citar uma grande amiga minha e uma teóloga fenomenal da nossa igreja, a Celiane Vieira. Ela é formada em História e ela está fazendo o doutorado dela também em Teologia agora na área de História. Então, ela acho que é uma pessoa que pode contribuir assim de uma forma mais efetiva. Ela vai estar aqui no Toque de Vida Debate. Tô dando um spoiler aqui. Isso aí. Mas, assim, a forma que eu vejo, pastor, é que eu acho que a teologia, ela, como a gente mesmo comentou antes, ela sempre foi linkada a algo mais acadêmico, mas de uma forma mais específica ainda, ela sempre foi conectada ao ministério pastoral. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas ainda enxergam a teologia como aquele curso que um homem faz quando ele quer se tornar um pastor. Então, o cara que ele, né, sente o chamado de Deus para o ministério pastoral, ele vai lá e vai estudar teologia. E como a gente, pelo menos na nossa igreja, a gente ainda não tem algo mais, assim,
profissional para uma mulher teóloga, acaba que talvez as pessoas pensam, ixi, isso daí é um curso para homem, né? E não só qualquer homem, mas um homem que ele quer seguir com o ministério pastoral. Eu diria que é isso, talvez seja uma resposta meio simples, mas essa é a maneira que eu vejo. Eu acho que há acho que é uma redução do curso de teologia, sabe? De pensar, só tem um motivo pelo qual eu estudaria teologia, que é ser pastor. E como a gente não ordena mulheres, então mulheres não se metem, né, nesse estudo, sabe? Muito bem, olha, mas tem uma pergunta que eu estou curioso para ouvir você responder, que é: será que as mulheres encontram preconceito quando elas vão estudar a teologia? Mas você vai responder isso depois do intervalo. A gente vai fazer uma breve pausa agora, dar um tempo para a nossa entrevistada pensar e na volta a gente continua falando sobre mulheres na teologia com a Gabriele Furst. A gente já volta, é rapidinho. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje muito especial, com a presença da Gabriele Furst, que é teóloga, está fazendo pós-graduação em teologia e está compartilhando com a gente a sua experiência, a sua história de vida e também os seus pensamentos sobre as mulheres na teologia dentro da Igreja Luterana do Brasil, mas também fora dela. E quando a gente terminava o primeiro bloco, perguntei a Gabriele, se para estudar teologia, para chegar até onde você chegou nos seus estudos, nessa caminhada, se você encontrou algum tipo de resistência ou até mesmo preconceito. Olha, se eu for bem sincera, eu vou dizer assim, preconceito, nunca. Na verdade, eu tive muito apoio sempre da minha família, né? Como eu comentei, meu pai é pastor, meu marido é pastor, então eles sempre me apoiaram muito, muito, meus amigos também. Mas a verdade é que, como a gente comentou antes, a teologia ela ainda é majoritariamente exercida por homens. Então, assim, a realidade é que, às vezes, em sala de aula, eu estava cercada de homens, né? Meus colegas, a maioria das vezes, eram homens que estavam se preparando para se tornarem pastores. E eu não vou dizer, assim, que, sei lá, haviam olhares estranhos ou que olhavam, me viam como inferior ou algo assim. Mas a verdade é que as aulas, elas eram e são muito direcionadas ao ministério pastoral. Por mais que elas, né, sejam para pessoas que nem eu, que não vão atuar no ministério pastoral, ainda as perguntas, as questões, elas têm aquele objetivo de conversar sobre como será o ministério pastoral para aqueles homens. Então, assim, a verdade é que às vezes é um pouco solitário. A teologia ela pode ser um pouco solitária para as mulheres. E acho que nesse momento é importante as mulheres também se juntarem e se ajudarem, sabe? Para a gente ver que, por mais que nós somos poucas, não somos as únicas. Muito bem. Agora, a primeira pessoa que a gente corre quando cai na infância, machuca o joelho e chora, é para a mãe, né? Com raras exceções. Mas a primeira pessoa que a criança corre para ganhar um colo, para ganhar um beijo, para ganhar um abraço, é a mãe. E dessa forma, a mulher, a mãe especialmente, mas a mulher, né? Ela tem um jeito todo especial de acolher, de dar colinho, de abraçar. E eu estou introduzindo a pergunta dessa forma porque na Bíblia as mulheres têm um papel especial. Jesus era cercado por mulheres, né? Agora, qual era, especialmente na vida de Jesus, o papel das mulheres? Elas seriam coadjuvantes ou elas seriam protagonistas no anúncio do Evangelho? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, assim, não há como negar que, por mais que que o papel da mulher é muito importante na Bíblia e na vida de Jesus, não há, assim, tantos relatos bíblicos, né, em termos de, talvez fazendo uma comparação, né, com os discípulos, talvez a gente não ouve tanto sobre as mulheres, né, que cercavam Jesus. Mas certamente elas tinham um trabalho de extrema importância. E assim, a verdade é que elas
estavam sim em um papel secundário no anúncio da palavra, mas elas estavam sempre ali apoiando, né? Então, assim, lá em Lucas vai dizer, por exemplo, que haviam mulheres, por mais que não apóstolas, haviam muitas mulheres que seguiam Jesus. Então, eram discípulas de Jesus, né? E fala lá que elas contribuíam com os seus bens, assim, usando nosso vocabulário, né? Elas auxiliavam o ministério de Jesus e dos apóstolos de uma maneira financeiramente mesmo, né? Então, esse é um dos aspectos apenas, né? Mas a gente pode ver depois, um pouco mais lá para frente, que haviam mulheres que trabalhavam até de uma maneira em lideranças, como, por exemplo, a Fíbe, a Priscila, né? A Priscila e o Áquila eram os grandes amigos de Paulo. Eles tiveram um papel, elas, né, tiveram um papel também essencial no anúncio da palavra, por mais que nunca da mesma forma que os apóstolos, mas elas estavam lá, sempre presentes, né? E a gente também tem outros exemplos das mulheres que elas abriam suas casas para que as pessoas da igreja pudessem se reunir. E isso era também de extrema importância, né? Elas estavam, muitas vezes, fornecendo o alimento, fornecendo o seu lar, para que as pessoas pudessem se reunir e para que a palavra pudesse continuar sendo espalhada para mais pessoas. Então, com certeza, o papel da mulher na Bíblia e no ministério de Jesus era de extrema importância. Maria mesmo, né, estava sempre, Maria, mãe de Jesus, estava sempre com Jesus e obviamente, o apoiando da forma que ela podia. Então, com certeza, não era aquele papel principal, mas elas estavam sempre ali auxiliando da maneira que elas podiam. Perfeito. Eu compartilho desse seu pensamento, mas já que você tocou no nome da Maria, eu lembrei, ouvindo você falar, eu lembrei de Marta e Maria, que tiveram uma participação fenomenal no ministério de Jesus, né? Mas, especialmente, a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, não é à toa, né, que Deus escolheu uma mulher para trazer o seu filho ao mundo. Deus não precisava disto, porque se a gente lembrar lá no início do mundo, no início, né, do universo, quando Deus criou tudo, ele fez a primeira mulher e não foi de uma gestação como a gente conhece, né? Então, isso mostra que Deus não precisava de uma mulher, nem de um homem, né? Não precisava de uma mulher para trazer o seu filho em forma humana. Ele poderia ter criado Jesus como ele bem entendesse. Mas Deus fez questão de escolher uma mulher que não tinha nada de especial, era uma mulher. Mas ela se tornou especial à medida que ela foi a mãe do nosso Salvador. E isso talvez seja importante para as mulheres ouvirem, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que é a escolha, né, de Deus sobre a mulher e de que forma essa escolha transformou a vida de Maria, mas também pode transformar a vida das mulheres hoje, se a gente pensa nas mulheres e na teologia. Olha, com certeza, para Maria foi uma honra, né? Tanto que ela tem aquele cântico, o Cântico de Maria, né, que é belíssimo. Ela fala, né, a minha alma engrandece a Deus. Que honra, que honra. Se a gente for dar um outro exemplo, talvez, a gente sabe que na época da Bíblia, a palavra da mulher, o testemunho de uma mulher, ele era relativamente insignificante até mesmo, se a gente puder usar essa palavra, né? E, cara, Jesus vai lá e ele escolhe quem? Ele escolhe justamente mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição dele. Que honra imensa! O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele valoriza as mulheres. E mesmo que talvez a gente nós mulheres possamos pensar assim, puxa vida, sei lá, daqui a pouco talvez a gente, sei lá, será que o nosso papel não é super secundário a ponto de talvez a gente até se diminuir um pouquinho, né? Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, o nosso Deus, ele nos valoriza, ele nos ama, assim como os homens, né, obviamente. Mas a gente sabe que Jesus sempre valorizou muito as mulheres. E Deus sempre valorizou as mulheres na história do mundo, né? Então, eu acho que isso traz um alento ao coração, quando a gente pode, talvez por momentos, né, pensar assim, puxa vida, será que há lugar para mim dentro da igreja? Será que eu tenho algo para contribuir?
Com certeza sim, com certeza tem. E a prova disso é que o nosso Senhor, ele mesmo provou isso na vida dele. Olha, fantástico ouvir essas reflexões suas, especialmente porque você é uma mulher cristã, teóloga, que vive, conhece a realidade da igreja. E nesse sentido que você estava falando, eu pergunto se talvez o papel da mulher não seria trazer um tempero diferente para o jeito que a gente faz comunidade ou congregação, nosso jeito de ser Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no sentido do acolhimento. Com certeza. Nossa, isso, eu acho que esse, na verdade, é um grande papel que a mulher poderia ter de uma forma mais efetiva, assim, dentro da nossa igreja, né? Eu posso até falar por experiência própria que eu fiz uma matéria de aconselhamento espiritual com as diaconisas lá nos Estados Unidos, e foi uma das matérias mais sensacionais que eu fiz, porque justamente a gente conversou lá que as mulheres elas têm esse toque diferente, assim, esse jeito diferente de falar, e não é generalizando, né? Eu não quero fazer uma generalização aqui, mas eu acho que as mulheres têm muito sim a contribuir, e até mesmo porque, pensando talvez em uma visita, né, a uma mulher que está enferma, né, que está doente, ou que está passando por algum tipo de doença mental, né, como uma depressão, uma ansiedade, às vezes ela pode sentir até uma certa resistência de falar com o pastor, porque é uma figura masculina. Ela pode talvez se sentir um pouco mais à vontade de conversar com uma mulher pelo simples fato de ser uma mulher. E nesse sentido eu acho que a igreja ela poderia se beneficiar muito com mulheres auxiliando em, né, como eu estou dando o exemplo agora, em visitas. Eu acho que esse jeito diferente que as mulheres têm poderia ser de uma grande bênção para o trabalho da igreja. Gabriele, que dicas você daria ou incentivos às mulheres que gostariam de iniciar nos seus estudos da teologia? Olha, eu acho que a minha dica principal é não desista. Pode parecer assim que talvez você vai se sentir sozinha algumas vezes, ou talvez você vai pensar, puxa vida, por que eu estou fazendo isso, né? Será que há algum futuro? Mas com certeza sim. Continua firme e procura outras mulheres que ou já são teólogas ou que estão também cursando teologia. Porque eu acho que quando a gente se junta, a gente fica mais forte, sabe? Acho que a gente pode ir se apoiando. Eu lembro que muitas vezes eu conversei com a minha amiga Celiane, por ela já ter tido a experiência, já ter estudado antes de mim teologia, foi algo assim, ela sempre me apoiou muito, sabe? Então eu acho que não desistam e procurem outras mulheres também para vocês se apoiarem nessa jornada. Se quiser falar com você, entrar em contato com você, como é que faz? Ah, por favor, podem entrar em contato comigo. Tem o meu Instagram, Gabriele Linden, Facebook, Twitter, eu tô por tudo aí, mas é só procurar o meu nome que, assim, eu tô realmente de ouvidos abertos. Eu vou ficar muito feliz de conversar com qualquer mulher que tem curiosidade para saber realmente um pouco mais, ou mulheres que já estão cursando teologia. Eu vou ficar feliz da gente conversar. Então é só procurar lá no Instagram ou no Facebook, @Gabriele Linden, vai encontrar você. Então esse é Exatamente. o contato da Gabriele para quem quiser falar com a Gabriele. Gabriele, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero de antemão dizer muito obrigado a você, foi maravilhoso poder lhe ouvir. Eu tenho certeza que as mulheres vão se sentir incentivadas, cativadas por essa sua fala. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que a gente possa conversar mais vezes, não só sobre esse tema, mulheres e teologia, mas também sobre outros temas. E eu convido você agora para deixar uma saudação final, uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, novamente, muito obrigado pelo convite, pastor. Assim, é de uma honra imensa receber esse convite e é até um reconhecimento, sabe? Como a gente estava falando antes, né? Às vezes pode parecer que uma mulher ser teóloga é tipo, pra quê, né? Mas eu acho que há muita coisa boa nisso. E eu agradeço demais pelo reconhecimento e pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho. E
é isso, obrigada a todo mundo que ouviu. E, novamente, mulheres, façam teologia. Vai ser muito bom para vocês, pessoalmente, também nas suas conversas diárias com seus amigos, familiares. E, se Deus quiser, também um dia de uma forma mais profissional dentro da nossa igreja. Muito bem, muito obrigado. Vale a pena lembrar que a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, ela oferece o curso de teologia na modalidade EAD para todo o Brasil. Então, não só para as mulheres, mas para os homens. Mas se você que está nos assistindo hoje tem vontade de cursar teologia, assim como a Gabriele, é só entrar no site da Universidade Luterana do Brasil, ubra.br, e ali você vai encontrar informações sobre como estudar teologia. E também lembrar que a teologia pode ser um segundo curso, pode ser uma complementação para você desenvolver o seu trabalho, o seu discipulado dentro da igreja, mas também fora dela. Muito obrigado pela sua companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, é só nos seguir e mandar mensagem pelas nossas redes sociais, @ubrapastoral. O Toque de Vida Debate vai ficando por aqui. Eu desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus e até o próximo. Tchau!